Hoje estamos aqui para falar de dois temas em dimensões diferentes, ou seja, por um lado, a aposta em Gonçalo Moreira, porque é que tarda se o jogador mostra dotes na equipa B e na Youth League, porque é que não se aposta neste jogador que Mourinho já elogiou no passado, e depois também há aqui um outro tema que é, com o regresso dos lesionados, quem é que pode entrar direto na equipa e quem é que pode ser muito útil a partir do banco. Tudo para ver no episódio de hoje. Então, sem perder mais tempo, vamos tocar aqui já no assunto do Gonçalo Moreira. É um jogador muito bom, ou seja, estamos a falar aqui de um menino ainda, estamos a falar de um jogador que tem marcado muitos golos ao serviço do Benfica B, tanto na Liga. Ele começou muito bem o campeonato, depois voltou ali a desaparecer um bocadinho, mas de resto já voltou também a aparecer nos últimos tempos, sobretudo na Youth League. Ele que aí já é o melhor marcador de sempre do Benfica na competição, leva esta temporada, por exemplo, 8 golos e 4 assistências. No campeonato acaba por levar aqui apenas um golo e 2 assistências, mas depois, por exemplo, na Liga Revelação já leva 2 golos e na Premier League International Cup já leva 3 golos, ou seja, isto faz com que o jogador na temporada, em apenas, entre aspas, aqui o apenas 1500 minutos, mais coisa menos coisa, mais ao certo foram 1483, fez 14 golos e 6 assistências. E aqui leva-me para um campo completamente diferente de análise, que é, acho que todos estamos de acordo que um dos problemas da equipa principal tem sido a finalização, correto? Ou seja, o Benfica tem até tido jogos em que cria oportunidades, tem até tido jogos que chega a vencer, mas através de um autogolo, através de um canto, através de um penalti, e acaba por claudicar sempre no que toca à finalização. E olhando para a formação do Benfica, é verdade que não está um grande ponta de lança a sair na equipa B, está sim agora a chegar à equipa B, porque estava no sub-19, o Anísio, e eu acho que tem muita qualidade, mas dada esta falta de capacidade para o golo, eu olhava logo imediatamente para quem é que está na nossa formação a fazer muitos golos. E uma coisa não quer dizer que seja relativamente igual no escalão mais competitivo, como é o sénior, ou seja, não quer dizer que ele faça 14 golos na formação e depois vai fazer 14 golos na equipa A. Não é isso, mas é claramente um indicador que os jogadores têm uma boa relação com o golo, coisa que tem faltado à equipa de José Mourinho. Parece-me também que o Gonçalo Moreira está a sofrer aqui de alguma, não sei, a sofrer entre aspas, ou seja, está a ficar para trás, talvez por ser muito baixinho, talvez por não ser aqui um jogador que seja super combativo, super pressionante. Ele não é esse tipo de jogador, e sabemos que Mourinho gosta muito desse lado de atitude muito competitiva, de jogadores que mordem, como o próprio treinador diz, e ele não tem esse lado. O Mourinho já disse que tem aqui um fraquinho, tem aqui um fetiche aqui com o Gonçalo Moreira, que gostou muito ou que gosta muito do jogador, mas depois acabou por nunca lhe dar tempo, e volta e meia o jogador é chamado ao plantel principal para treinar e acaba por não ser convocado ou não ser utilizado por José Mourinho. Portanto, acho que já era tempo, ainda para mais agora pode-se complicar o espaço para Gonçalo Moreira, porque o clássico está aí, o Sporting Porto, ou Porto Sporting está aí, e o Benfica pode aproximar-se do topo, e então aquilo que parecia ser o cenário ideal para lançar jovens pode voltar a regredir um bocadinho, porque nós sabemos que quando há decisões para serem tomadas a nível competitivo, ou seja, campeonato ou Liga dos Campeões, José Mourinho é o típico treinador que vai apostar nos mais velhos, nos mais experientes, é um traço do treinador. Portanto, com tudo perdido, ou entre aspas, tudo perdido, porque foi ser matematicamente possível, mas estava tudo muito mal parado, José Mourinho lançou então aqui o Diogo Prioste, lançou aqui o Banjac, lançou aqui o Anísio, mas agora com a reentrada ou possível reentrada do Benfica numa zona pontual que já permite sonhar com outro cenário no campeonato, eu diria que vai-se fechar mais a porta, por exemplo, para jogadores como Gonçalo Moreira, que procuram aqui uma oportunidade. Contudo, é um jogador com um drible fantástico, é um jogador com um controle de bola muito bom, bolas paradas,
tem aqui também uma ótima relação, por exemplo, na forma como recepciona e vira-se logo para a baliza, deixando muitas vezes a pressão que vem nas costas batida. É muito bom dentro de espaços curtos. Ele que começou por ser aqui um extremo na formação, mas como extremo era algo banal, era algo normal, não se destacava por aí além. E depois agora na equipa B, ou nos últimos tempos, vamos pôr assim, tem sido adaptado ali àquela posição do Rafa. E aqui é uma questão de preferência, é uma questão de gosto. Ou seja, enquanto que Rafa é um jogador de ataque à profundidade, ataque ao espaço, aceleração, condução com bola, o Gonçalo Moreira é completamente diferente disso, ou seja, é um jogador para receber de costas para a baliza, é um jogador para rodar, para se associar com colegas que estão ali à volta, para finalizar também através de combinações ou jogadas individuais, é um jogador que decide muitas vezes bem, é um jogador que acaba por estar ali perto da grande área para causar ali algum pânico às linhas adversárias, porque ele é aquele jogador que se coloca entre linhas, ou seja, a linha dos defesas, a linha dos médios, e ele joga naquele meio espaço que para muitos é complicado, porque muitas vezes o espaço é muito curto e há muita pressão e há muita gente. Para muita gente é complicado, mas para outros não é assim tanto, ou seja, e há montes de jogadores assim, e o Gonçalo Moreira é um desses, ou seja, dá-se muito bem nesses espaços mais curtos. E eu acho que, por exemplo, em jogos, por exemplo, com o Rio Ave, que o Benfica perdeu pontos, com, por exemplo, aqui o Santa Clara, com, por exemplo, o Tondela, ou seja, equipas e outros, que o Benfica já empatou várias vezes esta temporada, infelizmente. Mas nesses jogos em que a equipa se encostou toda atrás e que roubou o espaço ao Benfica, a primeira, por exemplo, vamos pegar no jogo do Tondela, a primeira ideia de José Mourinho é colocar aceleradores, ou seja, é colocar aqui um Rafa, é colocar um Cini, é colocar aqui um Bruma. Só que, primeiro, o Cini e o Rafa, o Bruma e o Rafa não estão em forma para acelerar nada neste momento. E depois, são jogadores que, para acelerar, precisam de espaço. E essas equipas encostadas atrás não lhes dão esse espaço, não lhes vão dar esse espaço. E para isso, o Gonçalo Moreira, por exemplo, teria sido aqui uma escolha bastante interessante, que é, ok, então não nos estão a dar espaço, eu jogo bem dentro desses blocos mais fechados. Podia ser aqui uma opção, até porque lá está, é um perfil que o Benfica não tem, e eu acho que já tarda aqui, pelo menos a oportunidade, porque eu não estou aqui a embandeirar em arco o Gonçalo Moreira. Eu acho que, por exemplo, ele não tem todo o potencial que se faz dele, porque ele marca muitos golos e faz muitas assistências, e há muita gente que diz que está aqui a próxima grande pérola da formação. Eu acho que não, acho que o Rafael Quintas, por exemplo, que também não se estreou, pode ter aqui um futuro melhor. Acho, por exemplo, que o José Neto pode ter um futuro melhor, o Banjac e o Anísio podem ter um futuro melhor. Mas o Gonçalo Moreira pode estar aqui a passar ao lado sem qualquer tipo de necessidade, porque poderia ser muito útil, porque tem um perfil de jogador que o Benfica acaba por não ter na equipa A e muitas vezes faz falta contra autocarros. Já agora, se ainda não subscreveste aqui o canal, podes subscrever, porque temos vídeos todos novos para discutir a atualidade do Benfica. Quando há notícias, há notícias. Quando não há notícias, nós lançamos aqui um tema para debate como hoje. E avançando para o próximo tema de hoje, os lesionados, ou seja, o Benfica tem vários jogadores lesionados que são muito importantes, dois dos quais os médios que eram os titulares até ao momento da lesão, e estamos a falar do Enzo Barrenetxea e do Richard Rios, são dois jogadores que acabam por, se calhar, não estar ao nível daquilo que se pensava. Eu do Rios nunca tive aqui muita expectativa, quem acompanha o canal há mais tempo e já vai falando comigo aqui há mais tempo, sabe que eu digo isso há muito tempo, ou seja, ele foi tendo alguns jogos bons, outros jogos maus, foi tendo jogos médios, mas nunca foi aquele jogador que se esperava que carregasse a equipa, que fosse um super pulmão, que jogasse e fizesse jogar, porque acaba por ser aqui um jogador que tem muitas más decisões, um jogador que está muitas vezes fora de disposicionado, que acaba até por prejudicar às vezes o Enzo, porque como sai de posição, o Enzo também tem que vir compensar, e o Enzo é um jogador muito posicional, com muito pouca velocidade, muito pouco ágil, e que é facilmente batido e disposicionado, acaba por se notar ainda mais isso, e eu diria que acaba por solucionar, o Rios acaba por solucionar num momento em que até poderia estar ali a crescer de forma. Portanto, eu diria que também, e já vos disse isso também nos outros vídeos, que atualmente o meio campo do Benfica é o meio campo mais forte que o Benfica apresentou esta temporada. Auschwitz e Leandro Barreiro são os dois muito fortes na disponibilidade física, duram muito tempo no jogo, são muito inteligentes na forma como pressionam de formas diferentes. Ou seja, o Barreiro é mais um jogador de coração, ou seja, é um jogador que vai a todas, é um jogador que corre quilómetros todos os jogos.
mas depois também tem capacidade para perceber quando é que pode atacar o espaço e então chegar à frente em situações de golo. O Austin é mais ao contrário, ou seja, é um jogador que corre muito, mas corre bem, ele não vai a todas as bolas, mas ocupa muito bem os espaços e recupera muitas bolas e tem muito critério com bola, portanto eu diria que se equilibram muito bem e por isso num mundo perfeito, quando o Rios, e não sabemos ainda, não há data para o seu regresso, mas quando o Rios regressar e o Enzo já vai tendo alguns minutos, mas ainda não está recuperado do braço, ainda tem o braço ligado, inclusive, e por isso não pode jogar, porque o Mourinho diz que ele anda a jogar só com o braço e então vai somando só alguns minutos por necessidade da equipa. Eu diria que quando tiverem os dois em forma, acho que vão, no mundo perfeito, teriam que esperar pela sua vez, porque quem está a jogar bem. Podem ser importantes, mas neste momento, caso voltasse amanhã, teriam que ser importantes a partir do banco e não como titulares, porque neste momento a equipa estabilizou com qualidade com a dupla Barreiro e Auschwitz. Agora vamos mais para o ataque. E atenção que eu coloquei aqui Doda e Luca Bacchio, que se diz que vai voltar agora no mês de fevereiro. Coloquei aqui o Bruma, porque está a regressar de lesão, mas ainda falta um longo caminho para poder ser uma opção real. Percebeu-se isso logo neste jogo em que entrou e está todo preso, ou seja, tem movimentos muito presos ainda. E coloquei também o Rafa, porque apesar de não ser um jogador ilusionado, é um jogador que está totalmente fora de ritmo, entrou 2 vezes e nem se deu por ele, e as vezes que tocou na bola acabou por perder, e no último jogo até foi ultrapassado em velocidade pelo Rodrigo Conceição. Portanto, não é uma lesão, mas é uma perda de ritmo grande, normal de quem não treinava com a equipa a tempo inteiro, com o Besiktas, e de quem já não joga há 2 meses e meio. Portanto, não é uma lesão, mas vai estar aqui no lote de possíveis regressos mais à frente. Ou seja, na minha opinião, o Benfica neste momento tem o ataque estável e com qualidade com bola. Ou seja, Sheldrop, Sudakov e Prestiani têm dado garantias. Super jogo contra o Real Madrid. Há aqui e acolá jogos em que um deles está muito bem, ou 2 deles estão muito bem, o outro está menos bem, mas a equipa estabilizou com estes 3 no apoio a Pavlidis. Agora, também me parece que estes 3 acabam por ser curtos, no sentido em que são só 3, ou seja, dificilmente vão jogar 90 sobre 90 sobre 90 sem alternativas. Se o Rafa, se o Luca Bacchio, se o Bruma tivessem disponíveis amanhã, eu diria que o Rafa, como não vem de lesão, é uma questão de ritmo, era aquele que poderia se calhar entrar no 11, porque acaba por ter aqui, apesar de tudo, uma condição física superior aos outros 2. O Bruma, eu diria que ainda vai demorar muito tempo. A expectativa inicial era que ele recuperasse ali para março, para abril. Foi uma ruptura do tendão daquilo, é super grave. Acaba, entre aspas, com carreiras de jogadores, portanto é super grave. Regressou muito antes do previsto, mas agora até ganhar massa muscular para se sentir confortável, até ganhar coragem para ir ao choque, até ganhar agilidade, até ganhar velocidade, vai demorar muito tempo. E eu até tenho alguma dúvida que o Bruma possa vir a ser importante ainda esta temporada, porque realmente é uma lesão muito grave. O Luca Bacchio é diferente, ou seja, foi algo partido ali, vindo da seleção, foi operado, corrigiu, obviamente não está na melhor condição física mesmo quando regressar, mas é um jogador que tem uma habilidade técnica muito grande. Ele vive muito da explosão também, do ataque ao espaço, da profundidade. O Benfica tem muitos jogadores deste perfil, mas é um jogador que tem muita facilidade em tirar a baliza. Curiosamente fez muitos gols em todo lado. No Benfica não se viu muito isso, e inclusive chegou-se a brincar porque ele rematava muitas vezes e sempre por cima, estava ali algo desregulado. Ele também tinha vindo de uma lesão quando chegou ao Benfica, portanto também não vem nas melhores condições e agora também não vai estar, mas é um jogador com muita habilidade técnica que pode desbloquear muitos jogos. Agora, pegando nestes 3, eu também não punha nenhum a titular amanhã, se o Benfica fosse jogar amanhã, ou no domingo. Pronto, o Benfica vai jogar domingo com o Alverca, não punha nenhum neste momento a titular com o Alverca. Há que respeitar, mas Luca Bacchio tem muita qualidade para ir alternando com o Prestiani. O Luca Bacchio veio para o Benfica para ser o titular e o Prestiani para crescer na sombra, se não fosse dispensado. Neste momento Prestiani é o titular e eu acho que o José Mourinho gosta mesmo do argentino, porque ele dá ali uma proteção a Dedic muito grande, que o Luca Bacchio nunca combinou bem com o Dedic, por exemplo. Recordam-se, ignoravam um só ao outro, um levava a bola, não passava ao outro, o outro levava a bola, não passava ao outro, e era muito por aí.
Portanto, eu diria que estamos todos aqui a desejar, e fala-se nos jornais e nos programas de televisão e nas redes sociais, que o Benfica tem muitos lesionados. Efetivamente tem, só aqui já falamos de vários. Eu não vou estar aqui a falar do Nuno Félix ou do João Veloso, porque não contavam de qualquer das formas, apesar de estarem lesionados e gravemente, e as melhoras para eles, mas não contam, ou seja, não vão ter impacto quando regressarem mais à frente, porque são lesões também muito graves. O João Veloso inclusive não joga mais esta temporada, o Nuno Félix deve voltar entretanto mais para a frente, também mais para o final da temporada, mas não vai ser para o plantel lá, vai jogar na equipa B se conseguir fazer algum jogo esta temporada. Portanto, vai ser por aí, não vou contar com eles, não vou contar com o Bá, porque fiz um episódio também há dias sobre o Bá, e a verdade é que está indefinido e não se sabe ao certo o estado do Bá, não há data de regresso, não há informação, não há nada. Portanto, vamos contar com este, ou seja, o Enzo, o Rios, vamos contar aqui com o Bruma, que está a regressar aos poucos, o Rafa, que está completamente fora dela, e o Luca Bacchio, que sim, que está lesionado e que vai regressar. É verdade que ainda há aqui o Manu, que também se pode acrescentar, mas já voltou, está aqui só num processo de pré-época, creio eu. A verdade é que o Benfica tem aqui muita gente lesionada, ou parada, ou fora de ritmo, com qualidade, mas neste momento estamos todos a desejar que voltem, mas eu acho que nenhum deles entrava de caras na equipa. Ou seja, a equipa como está na sua melhor versão do ano. Outra coisa completamente diferente é quando estes que estão descondicionados neste momento estiverem em muito boa forma. Aí já poderá ser diferente, porque quem está a jogar também tem altos e baixos de forma, e aí um Rafa pode ser, quando estiverem em muito boa forma, o Rafa pode ser um jogador decisivo, o Luca Bacchio pode ser um jogador decisivo, o Rios muitas das vezes vai ser muito importante na ida ao choque, no pulmão que entrega, o próprio Enzo é um construtor nato, mesmo sob pressão. Portanto, acho que todos eles podem ser importantes, mas se regressassem amanhã, eu diria que a equipa tem que se manter a mesma, porque acaba por ser aqui uma escalação do 11 que deu garantias ao mais alto nível. Mesmo com deslizes, aqui por exemplo em Tondela, a equipa acabou por jogar bem e até foi um resultado injusto. Portanto, há que manter o que está a ser bem feito. Portanto, digam a vossa opinião sobre isto e digam-me também aquilo que vocês acham do Gonçalo Moreira. Agora, já sabem, aqui episódios todos os dias, amanhã estamos cá outra vez. Até breve.